A programação da exposição de Carangola no ano de 2026 não contará com atração gospel. Isso gerou muitas expectativas na população e muitos questionamentos também. Afinal de contas, rumores diziam que seria transferido para o Dia do Evangélico. Hoje eu estou recebendo aqui os responsáveis do Conselho de Ministros Evangélicos em Carangola para que nós possamos sanar algumas dessas dúvidas. Estou aqui com o pastor Nerilson Fernandes, que é o presidente do Conselho de Ministros Evangélicos de Carangola, SEMEC. Boa noite. Boa noite. Aqui comigo também está o prefeito de Carangola, Silas Vieira, representando o Poder Executivo. Boa noite, Silas. Boa noite para vocês também. Boa noite. E também está aqui o vice-presidente do Conselho de Ministros Evangélicos, que é o pastor Jonatas Costa. Boa noite. Então, muitos foram realmente os questionamentos sobre toda essa questão aí, né, de que vai realmente ter o Dia do Evangélico com atração gospel, por que foi tirado, né, essa programação da exposição. E eu vou começar fazendo a seguinte pergunta, para que nós possamos entender melhor como que funciona toda essa questão do Conselho dos Ministros Evangélicos aqui em Carangola. Quantos são os pastores, como que é a formação desse Conselho de Ministros? Então, o Conselho de Ministros Evangélicos de Carangola surgiu no ano passado. A gente nos reuniu, né, e viu a necessidade de ter, né, alguém para poder representar as igrejas de Carangola. Surgiu depois de muita conversa, muita luta, né, que nós tivemos para tentar reunir as igrejas, né, num só projeto. E hoje a gente tem dentro do Conselho, né, a Primeira Batista, Segunda Batista, Igreja Madureira, né? Temos também Ministério Ágape, lá do aeroporto, Ana Batista, Monte Sinai, e temos também alguns pastores, né? Temos a Igreja Sede, que é a primeira assembleia, temos também pastores da Ministério Fraternal também com a gente, né? Entre outros que nos apoia também nas decisões que nós tomamos, nas reuniões que nós fazemos, eles participam com a gente, como a Igreja Nova Vida também está sempre com a gente, está nos apoiando também. E nessas reuniões, né, houve, né, a conversa a respeito do Dia do Evangélico, como nós faríamos o Dia do Evangélico, e em conversa com o prefeito Silas, né, eu pedi que fosse, né, tirado esse Dia do Evangélico lá, que acabava o povo não indo, né, alguns por preconceito, que é um lugar que é festa mundana, e aí eu conversando com ele, né, ele nos permitiu trazer, né, o dia gospel, o Dia do Evangelho, para que a gente pudesse ter um evento mais forte, um evento mais, né, com mais condição de trazer cantores melhores. Então, você, durante todas essas reuniões, todos do Conselho estavam presentes, todos ficaram de acordo com essa tomada de decisão, que pelo que você me falou que agora não partiu da Prefeitura, e sim do Conselho de Ministros, é isso? Isso. A gente conversou a respeito e trouxe a proposta para o prefeito, e ele, né, como tem sido sempre nosso amigo, tem nos apoiado, ele concordou e nos apoiou nesse projeto aí. Silas, e como que foi para você receber essa demanda? Porque nós viemos aí já há alguns anos tendo a programação gospel na exposição, que é algo que também, querendo ou não, mistifica um pouco, né, toda essa questão ali da programação. Como que foi receber esse pedido do Conselho dos Ministros para que não ocorresse o evento ali junto com a exposição e fosse transferido para um dia específico? Bom, primeiro eu gostaria de fazer um agradecimento, né, em nome do pastor Nerilson, a todos os pastores de Carangola, né, os do SEMEC, os que ainda não pertencem ao SEMEC, mas pela gentileza deles, né, de todas as segundas-feiras, pela manhã, às 8 horas, irem lá na prefeitura fazer uma oração para nós. Isso desde o nosso primeiro dia de governo, em janeiro de 2021. Isso permanece até hoje fielmente. Então, primeiro, esse agradecimento mesmo, de coração. A gente agradece. E
como sempre, né, em quase todas as segundas-feiras, o pastor Nerilson está lá. Numa dessas, nós conversamos sobre essa situação. Ele tinha um projeto maior, um projeto de fazer um dia do evangélico com um pouco mais vamos dizer assim, de representatividade, né? E falando isso, nós concordamos com ele, achamos que seria um momento muito mais oportuno, dedicado exclusivamente, né? Porque a exposição acaba tendo 2, 3 shows no mesmo dia, e aí quem vai lá acaba ficando um pouco meio perdido, né? E assim eu concordei com ele na hora, e aí a gente achou por bem de direcionar o recurso que seria daquele show gospel para o dia do evangélico. Fizemos isso com a maior tranquilidade, com o maior interesse de estar atendendo a toda a nossa população, os nossos irmãos evangélicos. Pastor Jonatas, ano passado nós recebemos aqui a cantora Gisele Nascimento, né, na exposição, e houve até um questionamento dela mesma ali, falando sobre cadê o povo evangélico para fazer a abertura do meu show, e aí me traz muito aqui a ligação com o que o pastor Nerilson falou, que é essa questão de que às vezes a população tinha um pouco de preconceito de estar lá, né? Você acha que isso realmente influenciou? Influenciava bastante. A questão de nós conseguirmos separar esse evento, acredito que vai conseguir agregar muito mais os evangélicos da nossa cidade. Sendo esse evento ocorrendo na exposição, realmente tem muitos evangélicos que ainda tem aquela situação de ir lá, porque o evento não tem apenas o show gospel, tem outros eventos após, e com isso acredito que nós vamos conseguir agregar sim, os cristãos, reunir os cristãos. Vai ser algo que vai impactar a nossa cidade para a glória de Deus. Moisés, o áudio do pastor Jonatas está ok? Ele precisa aproximar mais o microfone? Pode aproximar um pouquinho mais aqui o microfone. Estava meio que de lado. Só um detalhe que foi determinante para que a gente tomasse essa decisão e pedisse o prefeito para que a gente pudesse ter mais condição de fazer o Dia do Evangelho. A gente o prefeito, né, nos abençoou o ano passado para a gente poder fazer o Dia do Evangelho, né? E a gente foi lá na Secretaria de Cultura, e o secretário de Cultura naquele dia ele abriu a nossa mente, né? A minha mente principalmente, foi eu, o pastor Jonathan lá, e abriu a minha mente de uma forma, né, foi de Deus, porque ele disse o seguinte: quando vai fazer um evento, né, para a Igreja Católica, é um evento para todas as igrejas católicas, é uma igreja só. E quando vai fazer para a igreja evangélica, sempre cria, né, uma divisão ali, porque a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal. Então houve esse despertar que é necessário que as igrejas se unam num só propósito, né? Por quê? Porque o reino dos céus, né, não tem placa de igreja, tem sim, né, um corpo a qual nós fazemos parte dele. Então ali, né, a gente viu o quanto nós somos desunidos, né, o quanto nós não enxergamos o objetivo, né, do evangelho, que é nos unir, que é viver num só propósito. As diferenças todos nós vamos ter, né, dentro do cristianismo ou na sociedade vai haver essas divergências, mas o que nos une que deve ser fortalecido para que nós possamos permanecer nesse projeto, nesse propósito, né? Separados nós nunca seremos fortes, mas unidos. Pastor Nerilson, então o senhor entende que esse dia do evangélico de 2026, especialmente, né, que vai ter toda essa mudança, vai ser um marco também para o fortalecimento da união de todas as igrejas, as que estão no conselho, que fazem parte do conselho, e as que ainda não estão, seria isso? Sim, a gente tem a plena certeza das dificuldades que nós vivemos, né, mas nós vivemos por fé, né? Então, com a fé que nós temos, nós cremos que vai haver mudança nesse pensamento, né, no posicionamento de algumas igrejas, de alguns pastores a respeito disso, porque não há nenhuma justificativa para que nós vivemos separados, né, cada um com um pensamento e lutando sozinho. É necessário que nós enxergamos o reino dos céus, né, o reino de Deus, como o único caminho. E isso nos unir e nos fortalecer. Então eu creio no resultado, sim, e creio que depois desse evento, né,
as igrejas que ainda não fazem parte deste projeto vai enxergar, né, esse projeto como algo que precisa ser fortalecido para que nós não sejamos, né, não vemos novamente essa frase, né, que nós não temos união, né? Isso é uma realidade. Ele não falou nenhuma mentira, ele falou a verdade, né? Mas isso veio despertar porque muitas vezes nós não percebemos o quanto nós somos desunidos. Antes de seguirmos com as perguntas, eu preciso lembrar que esse podcast tem o patrocínio oficial do Parque Filadélfia, que é tradição em diversão para toda a família desde 1965. É muito tempo, né, gente? Vamos lá. Agora eu preciso de sanar algumas das dúvidas que nós recebemos como as dúvidas principais. Saber se o dia do Evangelho vai permanecer na mesma data dos anos anteriores. Sim, sempre no último sábado de agosto, né, como é por lei definido, né? Então, neste ano vai dar dia 29 de agosto. Ótimo. Nós já temos uma programação definida, como que está aí todo esse andamento para o evento? Sim, já temos uma programação, né? Já logo a gente vai começar a divulgar, porque nós não divulgamos ainda, né? Mas já temos cantor contratado, né? Todo o show, toda a parte de estrutura já está tudo já arquitetado, né? E logo a gente vai estar divulgando, né? O show principal, nós teremos Samuel Messias, né? E a abertura vai ser João Vitor. Então, esperamos todo o público, né? Esperamos todas as igrejas vizinhas. Teremos também, né, nessa data, teremos a motociata, né? Os Águias de Cristo vão vir, o pastor Crivo, conversei com ele, e ele se dispôs e entrou em contato com todos da região aqui, vão estar junto com a gente vai fazer uma motociata, né, lá do Trevo, vamos passar por toda a cidade e vai ser algo impactante, se Deus quiser. Muito bacana. Silas, como que foi feita a escolha dessa programação? Ficou tudo por conta do Conselho dos Ministros ou o senhor conseguiu ali palpitar em algumas das decisões, né? Porque a gente sabe que a exposição é um conjunto de opiniões que vão sendo tomadas ali para que, né, a programação seja definida. Como que foi para programar o Dia do Evangelho? Olha, eu não dei um único palpite, né? Eu só comentei com o pastor que a gente estaria ali para apoiar, para fazer o que fosse preciso, assim como a gente vem fazendo o que pode, né? A gente só faz o que pode, não adianta, não fazemos mágica, mas com o pastor a gente já vem conversando e eu sempre orientando ele para cuidar de alguns detalhes que muitas vezes passam despercebidos e que, se não estiverem lá, vão gerar dor de cabeça, vão gerar insatisfação. E são detalhes, às vezes, que passam despercebidos, né, pastor? Isso, assim, pela nossa convivência com eventos, né? Não sou nenhum expert em eventos. Mas, e ele, assim, está cuidando de tudo, juntamente com o pastor Jonas, que é o vice-presidente, com vários outros pastores que estão colaborando nesse evento. Então, assim, tem tudo para ser um sucesso mesmo. E um detalhe interessante, vai ser na nossa praça central, não é, pastor? Isso facilita o deslocamento de quem mora no aeroporto, de quem mora no Santa Maria, na Lazardina. Então vai ser um evento na nossa praça central. Então temos certeza de que será um evento de total sucesso e vamos reunir todos os evangélicos, né? E quiçá todas as igrejas, porque nós temos só um objetivo, né? O pastor falou muito bem, lá não tem placa de igreja, né? Eu tenho a honra, né, de poder falar, eu não falei não, mas você tem sido meu assessor. Tem me assessorado, né, em todos os eventos que eu faço. É incrível como é que esse homem consegue pensar e lembrar de tudo. Tem coisa que eu esqueço, ele... Tá ali pra... Pastor, você já viu isso aqui? Tem gente... Teve evento que nós fizemos que ele praticamente resolveu todos os problemas para mim, então... Eu tenho a honra de tê-lo como um amigo, né? E isso vai ficar marcado, né? O quanto ele tem nos apoiado. Isso é muito bom. Então, né, nós já tivemos aqui a revelação de que o cantor, né, a atração que vai estar marcando essa nova fase do Dia do Evangélico aqui em Carangola é o cantor Samuel Messias.
muito conceituado, inclusive, e é um cantor muito eclético, né? Porque desde o mais pentecostal até o mais tradicional consegue ouvir Samuel Messias. Ele tem músicas que são muito conhecidas, né? Como Todavia Me Alegrarei, são canções muito conhecidas mesmo. Então, assim, eu acredito que trazendo isso para Carangola foi muito acertado a escolha desse artista, porque creio eu que não só Carangola, né, e que vai estar recebendo, também vai atrair a região. Afinal de contas, a primeira vez que Samuel Messias vai estar na região, tendo Carangola como palco principal dessa estreia dele aqui, né? Isso. Como que você, pastor Jonatas, entende esse momento para Carangola, de Carangola poder ser o palco, né, e receber um cantor assim que é tão eclético, que vai conseguir fazer com que várias denominações estejam no evento e também a região? Correto. Não, vai ser um espetáculo. Acredito que vai ser bênção de Deus para a nossa cidade, para a nossa região em si. O cantor Samuel Messias realmente é um cantor bem eclético e vai atender a toda a população evangélica, de toda a classe. Maravilhoso, sim, Deus vai fazer desse jeito. Vamos lá, gente. Agora, o pastor Nerilson falou aqui, citou sobre essa questão da dificuldade, né, ali na organização de eventos, que a gente sabe que não é uma coisa simples, como eu falei a respeito, né, se o prefeito conseguiu opinar ali em alguma coisa, porque a gente sabe que é toda uma dinâmica que precisa ter para isso acontecer. E aí eu volto lá naquele começo, quando eu fiz a pergunta se todos os pastores do conselho estavam de acordo, como que está funcionando toda essa organização. Todos os pastores, ou até a maioria, estão envolvidos, todo mundo conseguiu ali entender como que vai ser a programação, como que vai funcionar, a divulgação começa a partir de quando? Então, a respeito da questão da divulgação, a gente teve uma reunião agora, né, no último dia 13, não conseguimos ter essa reunião, né, e estamos aguardando os últimos detalhes para a gente poder nos reunir, né, e apresentar toda essa divulgação a qual nós temos que fazer, né, para o conselho, para os membros, porque são muitas coisas que aconteceu ao mesmo tempo, né, e por causa do tempo muito curto, né, a gente não teve muito tempo de nos comunicar, mas a gente já tinha conversado antes a respeito do dia, né, a respeito do local, foi escolhido numa reunião para a gente poder fazer aqui na praça, né, e a respeito do cantor. Infelizmente, por causa do tempo, a gente não teve tempo de ficar, né, perguntando para um e para outro, justamente porque eu tenho meu trabalho fora, né, do conselho, né, e tem igreja também, então a correria no meu dia acaba não dando para fazer ligação, para poder conversar. Então acabamos tomando a decisão, né, na correria, mas eu creio que foi o melhor, né, e creio que todos vão estar junto conosco. Silas, você sabe me dizer se já aconteceu algum evento desse porte, né, evento evangélico na praça em alguma outra vez, ou vai ser a primeira vez? Não, que eu tenha conhecimento, esse será o primeiro. Será o primeiro. Se Deus quiser. Que bom. Então é isso. Primeiro de muitos, com certeza. Então nós já recebemos as informações de que o dia do evangélico vai realmente acontecer. Será no último sábado do mês de agosto. Teremos a atração confirmada, que é o cantor e compositor Samuel Messias. A prefeitura está, sim, apoiando o dia do evangélico, então não foi à toa, né, que foi tirada ali a programação gospel da exposição e transferida para o dia do evangélico, e sim foi uma decisão tomada, pensada com muito carinho, com muito critério, para que o povo evangélico pudesse aproveitar ainda mais todos esses benefícios que o evento como esse gera, né? Tanto na questão mesmo ali de comunhão, quanto na questão de fé, não é verdade? A gente vê isso como algo que precisava ser feito, né? Precisava ser feito algo dentro de Carangola para o povo evangélico, né? Algo que era feito na exposição era como tradição, né? E o povo evangélico acabava não abraçando, né, aquilo que a prefeitura fazia para agradar o povo evangélico. Eles não enxergavam isso, vamos dizer assim,
não enxergava isso, né, como algo que estava fazendo para eles. Então a gente acredita que dessa forma, pelo menos não haverá desculpa, né, porque o local é um local público, né, e vai ser todo voltado para o cristão, tudo voltado para que ali possa ter comunhão, como você disse, né, e também um momento de evangelização, né, um momento a qual nós teremos ali, né, uma parte da palavra também, a gente teremos ministração da palavra, então ali é um momento que muitas vidas pode se render a Deus, né, então esse é o nosso objetivo. Isso aí, porque além de fazer com que o povo evangélico fique ainda mais unido, também ganhar mais pessoas para Jesus, né? Que esse é o principal objetivo do povo de Deus. Pastor, o senhor citou sobre a questão de uma motociata, que também fará parte da programação do Dia do Evangélico. Jonatas, você sabe me falar aí como que vai ser, de onde que vai sair essa motociata, qual que vai ser o percurso? Tá com o pastor Nerilson. A gente vai sair lá do posto Trevo, né? Passando pela Capitão Antônio Carlos, entrando pela, a gente chama de, né, Rua do Barracão, né? Entrando para Machado de Assis, contornando lá perto do parque e voltando para a praça, terminando na praça. Os horários ainda vão ser definidos? 4 horas da tarde nós estaremos saindo lá do Trevo. Tá. Assim, vocês vão voltar pela Marechal Deodoro, é isso? Isso, vamos voltar pela Marechal Deodoro. Ótimo, então, perfeito. Do mais, é isso. Deixo aqui já o meu agradecimento. Gente, ó, Alpha VIPcast está trazendo essas informações em primeira mão para vocês, né? Porque como o pastor Nerilson falou, ainda não foi feita a reunião para expor, né, todos os detalhes da programação, mas vocês puderam conferir aqui em primeiríssima mão todas essas informações. As demais ainda serão publicadas, disponibilizadas, mas de antemão já deixo meu agradecimento ao pastor Nerilson, que é o presidente do Conselho de Ministros Evangélicos, também ao nosso prefeito Silas Vieira, muito obrigada, e ao pastor Jonatas Costa, que é o vice-presidente. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem sendo um canal de bênção na vida dos outros. Amém. Amém.